Então, congregação amada do Senhor, hoje nós vamos falar algo que é sobrenatural. O que será que é sobrenatural? É sobre os milagres. Deus é Deus de milagres hoje. Olha só o que está registrado em Jó 5:9. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se podem contar. Então, você está aberto para ver os milagres de Deus? Veja o vídeo até o fim e saiba alguns milagres que ele fez antes e faz hoje. Não endureça o seu coração, nem feche os seus olhos para ver as maravilhas de Deus, porque Ele as preparou para que nós a víssemos. Então, assim, já vou começar de cara que a palavra sobrenatural, ela não existe na Bíblia. Aí eu fiquei pensando, por que será? É porque, na verdade, tudo de Deus é sobrenatural. Então, nem é necessário aplicar o atributo. O relato simplesmente acontece, aparece na Bíblia. A gente vai ver algumas histórias e aí você vai ver, ele simplesmente está lá. Deus está contando algo extraordinário, como não usou a palavra sobrenatural, porque o atributo de Deus é isso, é além do natural, é sobre o natural, vai para além. Então aí você vai me perguntar, por que eu preciso de saber disso? Você precisa de saber disso, porque o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Então saber que o nosso Deus fez, faz e fará milagres, vai fazer toda a diferença na sua vida. Vai ser a diferença entre a vida e a vida em abundância, porque com ele só tem vida. Então, e por quê? Porque ao compreendermos que ele é o mesmo Deus, ele certamente estará abrindo portas para o sobrenatural na minha e na sua vida. Então, é assim, muito importante que a gente saiba e preste atenção neste relato de hoje, nesta reflexão. Então, eu vou começar com Jó 9, de 5 a 10, que diz assim: Ele quem Deus é o que remove os montes, sem que o saibam, e o que o transtorna no seu furor, o que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol, e ele não nasce, e sela as estrelas, o que sozinho estende os céus, anda sobre os altos do mar, o que fez a urso, o ório, o sete estrelo e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. Este é o nosso Deus. Então, é o Deus das maravilhas, é o Deus dos milagres, é o Deus do sobrenatural. E no Salmo 77:11 também vai dizer: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizestes notória a tua força entre os povos. E agora eu vou, nós estamos falando do sobrenatural, como que aparece, né? Deus é o Deus de maravilhas, Deus é o Deus do sobrenatural, ainda que a palavra não exista, não aparece, porque não precisa de qualificar Deus, ele já é sobrenatural. Mas aí eu queria falar então, citar aqui 3 passagens sobre Jesus. Está lá em Lucas 19:37, diz assim: e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Então, há testemunhas. Você não vai ser o primeiro a testemunhar algo sobrenatural de Deus. Milhares, a multidão dos discípulos
regozijando-se, ou seja, alegrando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Então, se o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje o será eternamente, eles viram e nós também veremos. Então, é algo extraordinário. Também está lá, olha, em Atos 2:22, diz assim: homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então, assim, Jesus foi o instrumento de Deus para operar maravilhas aqui na terra. E aí, quando ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, o que ele enviou? O Espírito Santo. E esse Espírito Santo é que dentro de nós nos impulsiona a testemunhar dele, a falar dele. E aí, em 1 Coríntios 12:28, Paulo fala assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E em 2 Coríntios 12:12, também fala: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então aqui já é Paulo falando, Jesus fez, subiu, deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem operado até hoje na terra, através de sinais, prodígios e maravilhas. Em Hebreus 2:4 diz assim: testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então, o nosso Deus é esse Deus, o Deus do sobrenatural, o Deus que nem precisa se qualificar de sobrenatural, porque Ele é. Então, agora, a gente falou, né, dessas maravilhas que a gente viu Jó falando, né, que ele faz coisas maravilhosas. A gente viu o salmista falando que eu recordarei das tuas grandezas, das tuas maravilhas. Nós vimos, né, como o Espírito Santo deixou para a igreja sinais, maravilhas, prodígios. Nós vimos como as pessoas foram testemunhas destes sinais e prodígios. E agora eu quero falar mais detalhadamente sobre isso. Eu quero trazer 3 milagres. O primeiro milagre que eu quero trazer está lá em 2 de Reis, no capítulo 6, dos versos 17 a 20. Eu vou ler para vocês. Eliseu, abrindo os olhos de Geazi. Esse é só o título, né? Desculpa. No verso 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abra a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Então, que história é essa? Olha só, o rei da Síria estava em guerra com Israel. E aí, Eliseu falava para o rei de Israel todos os planos que o rei da Síria fazia. Então, quando o rei da Síria ia atacar num lugar, o exército de Israel já estava lá. Aí, a equipe do rei
foi convocada e o rei falou: quem é que é o traidor? Não é possível, todo lugar que eu vou, já está lá o exército de Israel antes. Aí um do conselho do rei da Síria falou assim: não tem traidor entre nós. É o profeta Eliseu. Ele revela tudo que você fala na sua câmara de dormir para o rei de Israel. Aí o rei ficou: não, o que é isso? E mandou prender. Mandou o quê? Um exército para prender um homem, o profeta Eliseu. E aí ficou sabendo que Eliseu estava em Dotã, foi lá e cercou a cidade. E esses versos que eu li, do 17 ao 20, é quando o Geazi, o moço de Eliseu, quando fala assim, o moço de fulano, é aquele que ajudava, era aquele aprendiz, é aquele discípulo, é aquele estudante. Ele saiu de manhã cedo, quando olhou, estava vendo o exército inteiro do rei da Síria cercando a cidade de Dotã. Aí ele ficou apavorado. Aí Eliseu faz essa oração que a gente leu aqui no verso 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que ele veja. Então Deus atendeu a oração de Eliseu, ele abriu os olhos e o moço viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. E Eliseu falou para o moço: não temas, mais é os que estão conosco do que estão com eles. Então veja que esse relato aqui não fala assim, agora eu vou contar uma maravilha, não. Está sendo relatada a história dos reis, está sendo relatada a história dos profetas, simplesmente aparece isso aí. Então, veja bem, Eliseu orou e os olhos do servo dele abriu e ele viu carros e carruagens de fogo. Ele viu anjos, guerreiros. E Eliseu continuou orando, pediu para que abrisse os olhos do moço. E depois, o que ele fez? Ele pediu para que aquele exército fosse atingido de cegueira. E eles ficaram cegos e foram lá para outra cidade, a cidade de Samaria. Então, assim, é algo extraordinário. E Eliseu orou de novo e pediu para que lhes abrissem os olhos. Então, pensa bem, nós estamos aqui, lemos 17, 18, 19, 20, 4 versículos. Coisas extraordinárias. Então, esse é o nosso Deus. Ele já está apresentado, né, no que a gente chama de Velho Testamento, mas vocês sabem que não existe. A Bíblia toda é um compacto, tem começo, meio e fim. Toda a história está ali. Então, desde Gênesis até Apocalipse, é uma narrativa, uma história histórica, né? E tem poesia, é um relato da história do homem, o relato mais amplo, mais extraordinário. Então, aqui eu quis trazer esses milagres sobrenaturais, que é até para além de si mesmo. Ele orou para o outro ver, para que os outros deixassem de ver, depois para que os outros vissem. Então, esse é o nosso Deus, é um Deus extraordinário, é Deus do sobrenatural. Então, esse relato, né, que a gente pode dizer que é um relato poderoso, que envolveu Eliseu, profeta de Deus, seu servo, diante de uma situação crítica. O exército cercou a cidade. Então, o servo apavorado, Eliseu pediu para abrir o olho, ele viu, e ele então enxergou o exército do Senhor que estava com ele. Então, há muito mais do que os nossos olhos físicos podem ver. E esse é o motivo da minha reflexão hoje. Vamos abrir os nossos olhos, vamos atentar para o sobrenatural, vamos atentar para o que Deus quer fazer nos dias de hoje. Eu estou convencida que Deus, Ele quer cooperadores para que nós operemos no sobrenatural. Porque com a razão é limitada. As pessoas, elas muitas vezes criam sofismas, criam ideologias, elas ficam com o coração endurecido, ou a mente endurecida. Então eu creio que Deus quer, Ele está clamando
para que os seus filhos se disponham a ouvir, a ver os milagres e as maravilhas de Deus, porque eu creio que assim como Jesus, né, ele tocou multidões, o mundo foi transformado por causa de 12 discípulos, né? Eu até fiz as contas, na época de Jesus dizem que havia de 200 a 300 milhões de pessoas. Eu fiz a conta com 200 milhões para ser mais conservativa. E hoje nós temos perto de 8 bilhões de pessoas, ou seja, 40 vezes mais. Se eram 12 que mudaram a história do Ocidente, vezes 40 dá 480, 500 pessoas. Então, o desafio deles para levar Jesus para o mundo é menor do que, aliás, é maior do que o nosso desafio, né? Porque tem muito mais do que 500 pessoas tementes a Deus, pessoas que, como aqueles apóstolos, que deram a sua vida por essa verdade, por essa palavra, né? E por onde eles foram, sinais, prodígios e maravilhas os acompanharam. Então, essa chamada de atenção para que a gente mantenha a fé, mesmo quando enfrentamos adversidades aparentemente insuperáveis, porque há uma realidade espiritual, além do que percebemos com os nossos sentidos físicos. Então, isso nos lembra que, apesar das circunstâncias desafiadoras, Deus está sempre ao nosso lado, pronto para agir ao nosso favor. Então, esse foi, né, um milagre extraordinário na vida de Elias e nós podemos tomar para nós, né, porque Deus fez, faz e fará. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, esse é o nosso Deus. Agora eu quero falar que está lá em Mateus 8, 24 a 26. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Ele quem? Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. Esse é Jesus. Além dos milagres sobrenaturais de curas, de ressurreição, de sinais e prodígios maravilhosos, extraordinários, ele exerceu autoridade sobre a natureza. Ele repreendeu o vento e o mar e eles se aquietaram. Então, isso é algo extraordinário, extraordinário. Mas, lá em Êxodo, está falando de uma grande tempestade, fogo e saraiva, né? Então, isso também já aconteceu antes. Então, o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, esse poder de Jesus sobre a natureza, que essa passagem ressalta, mostra a autoridade dele sobre o vento e o mar. Isso não só evidencia a divindade de Jesus, mas demonstra seu controle sobre as forças da criação. Então, isso é extraordinário. E agora, está aí no Evangelho contando como que os discípulos estavam. É uma situação emblemática, porque eles andavam com Jesus, eles estavam com ele, eles estavam lá na tempestade e eles se deixaram dominar pelo medo, esqueceram-se da presença do Mestre. Então Jesus perguntou para eles sobre a falta de fé, homens de pequena fé, por quê? Né? Então a pergunta de Jesus sobre a falta de fé, trazendo essa falta de fé, é um convite à reflexão sobre a confiança em meio às dificuldades. Essa passagem também ressalta, né, a importância da fé, mostrando que mesmo diante de adversidades, situações desesperadoras, a confiança na presença, no poder de Deus é fundamental. É um convite para que as pessoas confiem em algo maior que as circunstâncias adversas,
que posso enfrentar na vida. Então, é um apelo ao sobrenatural. Então, esse é o Deus que eu quero apelar para vocês, esse Deus sobrenatural, para que a gente abra o entendimento, para que a gente abra os nossos olhos para ver, para vislumbrar esse sobrenatural de Deus. E agora eu vou ao terceiro milagre que eu disse que iria falar. É o milagre que está lá em Atos 8, 39 e 40. É maior, eu só peguei 2 versículos já finalizando. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco e jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então essa é a história da conversão do eunuco, né, o chefe da comitiva de Candâcia, a rainha dos etíopes. Então, veja bem, olha que coisa extraordinária, não sei se você já parou para pensar. Eu sou do tempo do Jornada nas Estrelas, Capitão Kirk apertava um negócio assim e as pessoas, né, saíam daquele lugar e se projetavam em outro. Olha, foi exatamente isso. Eu imagino que eles devem ter até tirado, né, se inspirado nisso. Por quê? Porque Felipe estava acompanhando o eunuco e pregou para ele, falou de Jesus para ele, ele foi batizado, e aqui, eu vou até ler de novo. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, tirou ele daquele local físico, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho, porque ele tinha acabado de receber a revelação de Jesus através do ensino, da orientação de Filipe. E Filipe se achou em Azoto, então ele achou em outro lugar. E indo anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então é algo assim extraordinário, a pessoa foi arrebatada. Porque a gente sabe que Elias, né, ele não viu a morte, ele também subiu numa carruagem de fogo. A gente sabe de Enoque. E aqui, só que Elias foi trasladado para outro lugar e depois ele voltou, né? Ele não subiu ao céu e foi. Então, gente, é coisa extraordinária, é sobrenatural, é algo assim. Esse momento extraordinário que Filipe viveu, um dos primeiros diáconos da igreja cristã, pregou o evangelho a um eunuco etíope, e após o eunuco ser batizado, como eu já falei, algo extraordinário acontece. Depois do batismo, o Espírito do Senhor arrebata Filipe, e ele se encontra em outra cidade, deixando o eunuco feliz e seguindo seu caminho cheio de alegria. Essa experiência é marcada pela intervenção divina, algo extraordinário, pela ação direta do Espírito Santo, e demonstra a capacidade de Deus de agir de maneira sobrenatural, movendo pessoas, circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Então, essa ação soberana de Deus, sua habilidade de usar pessoas comuns para realizar grandes feitos, destaca a importância, né, e a obediência de Filipe, porque, né, podia questionar, né? Então, ele teve prontidão em agir e permitiu, ele se deixou ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar o eunuco. Então, essa história nos inspira a estar abertos à orientação divina e a agir quando somos chamados, confiando que Deus pode realizar maravilhas por meio de nós. Então, gente, é extraordinário. Eu quero voltar aqui como versículo-chave de hoje, é o Jó 5,9. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se podem nem contar de tantos que são. Esse é o nosso Deus. Esse Deus, ele é maravilhoso, ele é extraordinário e nós precisamos de desvendar os nossos olhos para que a gente veja esse sobrenatural de Deus. Esse Deus que é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente, que faz milagres, faz coisas maravilhas. Olha o que fez com Elias, olha Jesus acalmando o vento e o mar. Olha aqui, Filipe sendo trasladado, é algo extraordinário. Então, em nome de Jesus, eu quero, assim, o desejo ardente do meu coração
é que a gente possa dar lugar a esse sobrenatural de Deus, ao agir de Deus. Então eu queria que você repetisse após mim. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar vivo. Eu vou abrir meu coração e minha mente para perceber o sobrenatural de Deus. Vou colocar os meus sentidos para atentar, para prestar atenção aos milagres de Deus. No nome santo de Jesus. Amém. Eu ainda quero fazer uma oração. Nós fizemos essas juntas, mas eu quero fazer ainda uma outra. Senhor meu Deus, eu agradeço por estar viva e ter sido alvo do teu amor. Eu te agradeço por ter recebido Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele agora é meu amigo. Eu oro para que cada um de nós tenhamos os olhos espirituais abertos para que possamos ver as maravilhas de Deus. Senhor meu Deus, que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o meu coração, o seu coração, o coração de cada um que me ouve, pelo poder do Espírito Santo, e a paz de Cristo inunde o seu ser. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima semana. No nome santo de Jesus, o Messias de Israel, muito obrigada a você que chegou até aqui. E abra os seus olhos espirituais, receba essa oração. Porque assim como Eliseu orou para que os olhos do moço fossem abertos, eu oro agora para os teus olhos espirituais se abram, para que você veja as maravilhas de Deus. E assim como Eliseu orou, e os olhos do servo foi aberto, também ele orou para que aquele exército fosse cego e se dirigissem a outra cidade. E depois Eliseu orou e este exército abriu os olhos. O Senhor quer que nós cooperemos com Ele. Ele quer se revelar, Ele quer mostrar as maravilhas dEle através da nossa vida. Então, no nome santo de Jesus, eu oro e ministro a você essa abertura de olhos, no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigada. Olha, se você puder, compartilhe essa palavra, divulgue, né? Comente. Quem sabe pode ser útil para alguém. Muito obrigada. Deus abençoe.